Seja muito bem-vindo ao podcast É Possível Ir Além. Aqui é Elaine Assato, autora do livro que inspira essa jornada, e esta é a segunda temporada, O que te move além. O ano já começou de verdade. As decisões foram tomadas, os primeiros passos foram dados e agora entramos na fase em que o caminho começa a ser testado. É justamente aqui que algo silencioso costuma aparecer, algo que não grita, mas desvia, algo que não paralisa de imediato, mas enfraquece aos poucos, a comparação. Nós já falamos sobre escolher com intenção, falamos sobre sustentar com constância. Mas existe algo que interrompe a constância sem fazer barulho, quando você começa a medir a sua vida com a régua da vida do outro. A comparação é perigosa porque ela não mexe só com a emoção, ela mexe com a métrica. Você estava medindo sua evolução por compromisso, por constância, por coerência com o seu propósito. E de repente, começa a medir por velocidade, por palco, por resultado visível. Quando a métrica muda, o caminho também muda, mesmo que você não perceba. No meu livro É Possível Ir Além, eu reforço algo que considero essencial. Nós não somos uma tela em branco. Nem quando recomeçamos, nem quando mudamos de rota, nem quando decidimos algo novo. Nós carregamos história, carregamos crenças, carregamos valores, carregamos princípios. E tudo isso define o nosso ponto de partida e o nosso ritmo. Quando você se compara, você ignora a sua história e tenta correr numa pista que não foi desenhada para você. A comparação quase sempre é injusta porque ela acontece assim. Você compara o seu bastidor com o palco do outro. Você vê o resultado, não vê o processo, vê o agora, não vê o antes. E o cérebro, buscando atalhos, conclui rapidamente: estou atrasado, estou ficando para trás, talvez eu esteja no caminho errado. Não porque isso seja verdade, mas porque a métrica foi trocada. Em diferentes momentos da minha trajetória, eu também senti essa pressão. Ver movimentos rápidos, resultados visíveis, reconhecimentos acontecendo, enquanto o meu processo pedia outro ritmo. Especialmente em fases que exigiam adaptação, reorganização e respeito aos meus próprios limites. E sempre que eu tentava acelerar para acompanhar o ritmo do outro, algo dentro de mim se desalinhava. Foi quando eu percebi, o problema nunca foi o avanço do outro. O problema foi o momento em que eu deixei de honrar o meu caminho. A comparação não faz você parar de imediato. Ela faz algo mais sutil. Ela tira você da rota. E quando você sai da rota, começa a tomar decisões que não são suas. Muda metas, muda ritmo, muda prioridade. Não por convicção, mas por insegurança. Inspiração prática para esta semana. Quando perceber que está se comparando, pare por um instante e responda mentalmente a 3 perguntas. O que eu estou usando como métrica agora? Essa métrica é minha ou emprestada? Qual é a minha métrica para esta semana? Pode ser constância, pode ser presença, pode ser qualidade, pode ser aprendizado. E uma regra simples: se algo te inspira, extraia uma ação adaptável. Se algo te diminui, silencie, pelo menos por alguns dias. Voltar para o próprio caminho é um ato de consciência. E eu te pergunto, qual métrica você tem usado para se julgar? E quem foi que te emprestou essa régua? Lembre-se, você não precisa correr na pista do outro. Você precisa sustentar o seu caminho. Se este episódio fez sentido para você,
compartilhe com alguém que esteja se comparando demais neste início de ano. Me conta como foi voltar o olhar para a sua própria trajetória. E lembra, toda terça-feira tem um novo episódio, sempre com alma. E no próximo episódio, vamos falar sobre como manter o foco sem perder a essência, mesmo quando o mundo inteiro parece te puxar para fora.